Olá, alunos de terceiro ano, vamos falar então sobre o Chile, né? Então, estamos falando sobre Salvador Allende, ele vai vencer as eleições e ele vai tentar, então, digamos assim, promover uma série de transformações na sociedade, visando, né, combater essas desigualdades sociais que eram, no caso do Chile, também muito profundas, né, grande parte da população marginalizada, né, que vivia em condições de extrema pobreza, eram grupos indígenas, né, e então esse olhar era uma sociedade também bastante polarizada, uma sociedade bastante realmente difícil, né, nesse contexto todo, certo? E claro, também com a vitória do Allende, a gente sabe que também teve situações de que as pessoas que estavam nessa extrema pobreza desde forever, né, e com a promessa da reforma agrária, de outras possibilidades, também vão tentar adiantar nessa questão, né, e a gente vai ter uma grande instabilidade social nesse processo, né, então empresas de interesse, mineradoras, enfim, né, que estavam sob domínio dos Estados Unidos, né, de multinacionais, enfim, vão ser nacionalizadas, e é claro que isso vai incomodar profundamente, né, os Estados Unidos. Então, com isso, nós vamos ter uma série de boicotes, né? Então, os produtos, por exemplo, vai começar a sofrer uma série de carestias, de faltar produto e tal, exatamente por esse boicote que vai ser colocado, né? Enfim, né, pelas elites, vão esconder produtos, então isso vai causar inflação, isso vai causar carestia, ou seja, o governo ele vai ser sabotado, né, de todas as formas para exatamente causar esse mal-estar e essa indignação, principalmente das camadas médias, né, que vão às ruas. A gente vai ter uma série de manifestações contra o governo, uma série de manifestações pró-governo, né, e a situação vai ficando cada vez mais tensa, né? Tem um filme espetacular para a gente compreender esse processo do golpe, né? Até o golpe, o filme vai até ali, que se chama Machuca, é um filme chileno, espetacular. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, assistam, ele é muito bonito esse filme. E ele mostra exatamente todo esse processo, esse confronto e esse boicote, né, esses produtos que vão ser então, né, colocados no mercado alternativo, digamos assim, vai fazer com que os preços, né, cresçam demais, enfim. Né? Então toda essa elite vai articular junto com as camadas militares que já estavam sendo treinadas, né, pelos Estados Unidos, que estudaram, né, nas escolas américas, né, enfim, todo esse grupo já está articulado para o golpe que vai acontecer então em 11 de setembro de 73, quando o Palácio de La Moneda, né, que é o palácio presidencial, vai ser inclusive bombardeado, são cenas de guerra, assim, né, o exército vai para as ruas, o palácio vai ser bombardeado e além de que havia prometido que só sairia morto de lá, cumpre a sua promessa, né, então, enfim, ele teria se suicidado ou, né, foi assassinado, a gente não tem 100% de certeza, mas o fato é que ele vai ser morto, né? E com isso, né, com essa derrubada, vai ser instaurado, então, uma ditadura extremamente sangrenta, né? Com a direção do Augusto Pinochet, que era um general, extremamente alinhado, né, aos Estados Unidos, e a gente vai ter então uma perseguição, um assassinato assim brutal nesses primeiros dias, né, então as pessoas vão ser pessoas, enfim, né, vinculadas à oposição ou que de alguma forma não reconhecidamente uh, vinculados à esquerda ou ideias de esquerda, artistas como por exemplo Victor Hara, um dos maiores cantores, né, compositores do Chile, né, que era considerado então, né, comunista, enfim, que era uma pessoa de esquerda e vinculado à população mesmo, né, cantava muito os anseios, digamos assim, das camadas populares. Ele, entre outras pessoas, foram levadas então para o estádio de futebol da cidade e que hoje em dia leva o nome, né, do Victor Hara, e foram executados, assim, né, torturados e executados. Então, foi, assim, muito brutal, muito rápido, né? Então, as pessoas foram sumariamente
executadas muitas desaparecidas, né? Então, esse processo de desaparecimento, ele vai ser, né, utilizado de uma forma muito, como é que eu vou dizer, comum, né? Uma prática comum em todas as ditaduras do chamado Cone Sul, né? Então, esses corpos, muitos até hoje, né, não foram encontrados, enfim, né? E vai ser, então, como eu disse, né, uma ditadura bastante violenta, né? Uns números muito altos de pessoas, então, que foram mortas, que foram desaparecidas, certo? Vai ter toda uma estrutura, né, também de informação que vai colaborar. Muitos brasileiros tinham fugido para o Chile, né, quando a ditadura se implanta aqui, né? Muitos vão ser entregues, vão ser mortos ali mesmo, né? Outros vão conseguir fugir da ditadura que se implanta no Chile agora também. A gente vai ter, né, um departamento específico sobre informações que é chamada DINA, que vai ser também, né, organizado pelo Manuel Contreras, que tem um nome importante, né, nesse processo da tortura, enfim. Também tem um documentário excelente, chamado, se não me engano, é A Vida de Adriana, ou alguma coisa do tipo, que fala sobre essa situação, né, enfim, e é realmente uma ditadura, né, que vai se colocar e por muito tempo colaborando, né, com os Estados Unidos, até que, né, a gente vai ter um determinado desgaste. Inclusive a Dina, um político importante no Chile, cujo nome agora não me lembro, que estava exilado nos Estados Unidos, ele vai ser assassinado dentro dos Estados Unidos, né, vai explodir o carro dele, enfim e tal, e isso meio que foi a gota d'água para que os Estados Unidos meio que deixassem, pensar um pouquinho, aqui não, né, então, na década de 80, enfim, né, a gente vai ter cada vez mais, né, uma perda de apoio, uma crítica a esse processo das ditaduras, né, enfim, e a gente vai ter então esse desgaste. E em 89, né, o Pinochet, ele vai ser meio que obrigado, entre aspas, né, a se fazer um plebiscito, né, para saber se continuava ou não o governo, certo? E o não, né, ou seja, vai vencer. Tem um filme também sobre isso, chamado No, né, com o maravilhoso Gael Garcia Bernal, que é também um filme muito bom, e que mostra o processo digamos assim, da propaganda, né, que é feita nesse plebiscito, né, e vale muito a pena assistir. Então, basicamente, então, ele acaba saindo da chefia, mas ele vai se tornar senador vitalício, ele não vai perder, né? Depois ele vai acabar sendo condenado, né, enfim, pelas questões humanitárias, mas ele já é bem idoso, vai falecer sem, de fato, né, pagar pelo que fez, apesar do seu nome, de um modo geral, né, ficar para sempre, né, na lata de lixo da história, no sentido de que ele foi um ditador sanguinário, né, cruel, né, alguém que, enfim, provavelmente, né, para aqueles que acreditam em vida além da morte, deve estar, né, não deve estar numa situação muito agradável. Enfim, então, basicamente, o Chile, né, o governo do Pinochet, ele vai ter uma série de situações de né, neoliberais, ele vai adotar uma política neoliberal, né? O Chile vai crescer economicamente, assim como a desigualdade vai crescer né, brutalmente, e os resultados a gente pode ver, né, nas manifestações que nós tivemos aí há uns 2 anos atrás, né, o empobrecimento da população, né, as pessoas mais idosas sem aposentadoria, né, a gente vê a situação de pessoas que acabam tendo, que acabam se suicidando, inclusive, porque não tem do que viver, não tem o que comer, né, e enfim, uma série de situações, né, que, meu Deus do céu, o Chile cresceu economicamente, mas o crescimento econômico sem, né, combate à desigualdade social é um crescimento econômico para poucos, né, então não sei o quanto isso realmente é efetivo na economia, né, então a gente vai ver que no Chile, em 2019, teve uma série de situações, né, de revoltas, manifestações populares. Vocês têm as imagens, algumas muito significativas para ver a privatização gigantesca, né, das estatais, também repercutiram no sentido de que a gente vai ter, por exemplo, questões como a privatização da água, né, então as pessoas acabam não conseguindo nem pagar pela água para, né, para beber ou para lavar sua roupa ou etc, né, então então aquela situação, né, enfim, do crescimento econômico do Chile como um grande, a gente vê que a disparidade econômica, o empobrecimento,
etc., também são muito grandes. Então, o Pinochet vai falecer em 2006, né? E nós vamos ter, então, quando ele sai, a gente vai ter, então, a eleição, né, do Patrício Azocar, né? E mais tarde a gente vai ter outras, né? Uma das pessoas que, né, que vão assumir a presidência, vai ser eleita, vai ser Michelle Bachelet, que era então uma presidenta que teve, né? Se não me engano, foi seu pai desaparecido, morto, desaparecido no período da ditadura, e que vai então promover uma série de mudanças como acesso à educação, como universalização do ensino superior, enfim, né? Então a gente vai ter algumas mudanças, mas o Chile ainda sofre, né, com essas medidas digamos assim, que promoveram a desigualdade, que acentuaram a desigualdade social no país, né, e que ainda repercutem na vida da população. Bom, então, em relação ao Chile, é isso. Vamos falar um pouco mais sobre outras situações nos próximos vídeos. Até lá!